Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Até aí. Nós já temos estudado um pouco sobre essa carta e vimos que o estudo dessa carta provocou grandes mudanças no nosso ocidente, produziu grande mudança na vida de pessoas e que Deus aqui ele usa não aqueles que são grandes e promissores, mas homens pequenos, homens que, como João Batista, dizem que ele cresça e eu diminua. Inclusive, Paulo significa pequeno. E Paulo, ele foi separado primeiramente para ser um servo de Jesus Cristo. E vimos que servo aqui é escravo. Nós não temos dificuldades em abrir a nossa boca e dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso Pai. Mas quando precisamos dizer que Ele é nosso Senhor e que nós somos os seus escravos, e portanto, a nossa vontade deve estar subordinada à dele, temos muita dificuldade. Não apenas de dizer, mas também de agir dessa forma, como escravos de Cristo. O apóstolo Paulo vai começar dizendo aqui que ele foi chamado. E essa palavra chamado aqui, no original grego, ela poderia ser entendida como vocação. Vocação, do latim, a palavra latina, que é vocare, que é chamado, designado por Deus para fazer algo. E então, Paulo, esse escravo de Cristo, foi designado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A grande questão é, o que é ser apóstolo? Porque hoje nós vemos apóstolos em toda a esquina. Parece que ser pastor, ser um diácono, um presbítero, se tornou algo irrelevante, algo sem importância. E, portanto, precisamos de títulos mais elevados. Dizem eles, olha, a nossa nação está como está, porque não temos mais os pais apostólicos que nos guiavam. Precisamos trazer de volta. A grande questão é, será que apóstolos existem hoje? Apóstolos como os 12, apóstolos como Paulo, é o que nós vamos entender nessa noite. Então, primeiro princípio. Paulo, chamado para ser apóstolo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todo apóstolo é um discípulo. Mas nem todo discípulo é um apóstolo. E por quê? Porque para ser um apóstolo precisava ser chamado diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler Lucas 6 e vamos ver como se deu a escolha dos 12. E diz assim, Lucas 6, verso 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, dentre as dezenas de discípulos que Jesus tinha, ele escolheu 12 para serem os seus enviados, para serem os seus mensageiros, as suas testemunhas mais íntimas, oculares, daquilo que ele iria fazer, daquilo que ele ia operar. E aí então, que nascem os chamados apóstolos, pelo menos como nós conhecemos aqui, segundo o que diz as Escrituras. Veja que eles foram chamados, não por um homem, mas diretamente por Deus. O Senhor Jesus, após passar uma noite orando, escolheu 12 dentre os seus discípulos para designar para esta missão. E aí entra uma questão, mas e Paulo? Paulo não estava entre esses 12. Quem ordenou Paulo a apóstolo? Quem o chamou para ser apóstolo? Bom, Paulo vai dizer em Gálatas 1:1 o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós sabemos bem da história de Paulo. Paulo ele estava a caminho de Damasco com uma carta, uma procuração para caçar e matar cristãos. Então, o Senhor aparece para ele e ele diz, quem és tu? Para que eu te adore? Eu sou Jesus, a quem persegues. Então, nesse momento, Paulo teve um encontro direto com o Senhor Jesus Cristo e foi chamado por ele para exercer o seu apostolado. A Bíblia vai continuar dizendo que depois de certo tempo e percorrer alguns lugares, ele vai para Jerusalém e lá também é reconhecido pelos 12 como apóstolo, como alguém que foi chamado pelo Senhor. Depois disso, o apóstolo Paulo passa 3 anos sumido, fora do mapa, fora do radar.
Há quem diga que talvez ele estivesse tendo um discipulado privado, particular com o Senhor Jesus Cristo. É claro que isso é mera especulação, mas o fato é, Cristo apareceu para Paulo e o chamou diretamente. Logo, isso o qualifica como um apóstolo legítimo. Eu sei que Paulo foi um dos que teve o seu apostolado mais questionado. Diziam que ele era um mercenário da fé, que ele queria apenas se aparecer, que ele queria apenas ganhar dinheiro com a mensagem do Evangelho. Mas não era isso. Nós podemos aqui observar, na palavra de Deus, em Atos 1, quais eram as características que levavam a pessoa a ser chamado para ser apóstolo. Inclusive, para substituir Judas. Olha o que diz Atos 1, verso 20 ao 22. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. A Bíblia vai continuar dizendo que 2 candidatos foram ali selecionados. O primeiro foi Barrabás, chamado também de Justo. O segundo, Matias. Eles oraram a Deus, jogaram as sortes e a sorte caiu sobre Matias. Ou seja, nós observamos nesse texto e no contexto geral da Bíblia que, primeiro, para ser um apóstolo, a primeira característica era ter sido chamado diretamente por Jesus. A segunda era ser testemunha ocular e conviver com Jesus desde o batismo de João até a sua ressurreição. Terceiro, ser reconhecido pelos demais apóstolos e pela igreja. Quarto, escrever aquilo que testemunhou, aquilo que viu com os seus próprios olhos, que nós temos hoje como Bíblia, como Novo Testamento. E quinto, estabelecer doutrina na igreja. Nenhum apóstolo moderno tem autoridade para qualquer uma dessas coisas. Nenhum deles foi chamado diretamente por Jesus, nenhum deles foi testemunha ocular, nenhum deles foi reconhecido pelos 12 porque eles estão mortos, nenhum deles escreve Bíblia ou pode estabelecer doutrina. Ah, pastor, mas e se, assim como Paulo, o apóstolo moderno, ele teve uma revelação, Jesus apareceu para ele? Ok, ainda assim, cadê os 12 para reconhecer o seu apostolado? Cadê os 12 para reconhecer que de fato ele esteve com Jesus? Não tem. Olha o que vai dizer 2 Pedro 3, 15, 16. O apóstolo Pedro reconhecendo o apóstolo Paulo e dizendo que o seu escrito, as suas cartas eram escritura, era a palavra de Deus. Veja o verso 15 em diante do capítulo número 3 de 2 Pedro. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fez em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes, inconstantes, distorcem, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição. Veja que Pedro aqui está dizendo que Paulo era um irmão, era um igual a ele, e que segundo os seus escritos, eram como as demais escrituras. Ou seja, os apóstolos reconheceram Paulo como um legítimo apóstolo, como alguém que tinha se encontrado de fato com Jesus Cristo, como alguém que tinha tido revelação da doutrina da parte de Deus. Quem tem essas características hoje? Qual apóstolo, seja quem for, pode bater no peito e falar: eu vi Jesus. Eu fui reconhecido pelos 12. Eu escrevi Bíblia. Eu fui testemunha ocular. Nenhum pode dizer isso. Veja que os apóstolos, eles não consagraram outros apóstolos, com exceção de Matias, para completar o lugar de Judas. Porém, eles não tornaram a fazer isso após a morte de Tiago. Tiago morre e nós não vemos apóstolos tentando preencher a vaga de Tiago. Nós vemos que nem Timóteo, nem Tito, que foram discípulos próximos a Paulo, receberam esse título. Ou até mesmo reformadores como Lutero, Calvino, Wesley, nenhum deles. Mas hoje, há muitos apóstolos. Quem os permitiu fazer isso? Quem os ordenou? Nós vemos na Escritura que se consagrava presbíteros, pastores, diáconos. Os apóstolos designaram estes para poder conduzir a igreja do Senhor. Mas apostolado era uma prerrogativa apenas de Deus. Augusto Nicodemos, no seu livro Apóstolos, ele vai escrever o seguinte: em sua polêmica contra os escribas e fariseus, Jesus, de certa
feita se referiu a seus apóstolos como aqueles que, à semelhança dos profetas, sábios e escribas, enviados por Deus ao antigo Israel, seriam igualmente enviados, rejeitados, perseguidos e mortos, conforme está em Lucas 11:49 e Mateus 23:34. A grande questão é, qual apóstolo hoje está disposto a ser rejeitado, perseguido e morto? Nós tivemos a pandemia aí, não é? Quais desses apóstolos deixaram suas igrejas abertas e convocaram a nação para receber oração, para serem curados de forma miraculosa? Porque os apóstolos tinham esse poder de fazer milagres e maravilhas. Nenhum deles, pelo contrário, se esconderam em suas mansões. Augusto Nicodemos vai dizer aqui que, de certa forma, os apóstolos são os profetas do Novo Testamento. Eles foram escolhidos para levar a mensagem e, por causa dessa mensagem, serem rejeitados e mortos. Os apóstolos de hoje não fazem isso. Sendo assim, qual é a origem, pelo menos dos apóstolos brasileiros, qual a origem dessa prática de ordenação de apóstolos? Ainda no livro de Augusto Nicodemos, Apóstolos, ele vai dizer o seguinte: em agosto de 2001, a então pastora Neuza Itioca organizou em São Paulo um evento intitulado Seminário da Rede de Intercessão Estratégica. O principal palestrante era o apóstolo Rony Chaves. Durante o evento, ele consagrou os primeiros apóstolos brasileiros ligados à nova reforma apostólica: Valnice Milhomes, Ares Marques, Mike Shea e Gesser Cardoso. O evento é considerado por alguns como o alvorecer do ministério apostólico no Brasil, o início oficial da nova reforma apostólica no Brasil. No ano seguinte, Rony Chaves consagrou também Neuza Itioca como apóstola. Contudo, o apóstolo René Terranova proclama que a data de início da era apostólica no Brasil é mesmo 2006, em Manaus, quando ungimos os primeiros 7 apóstolos em dezembro de 2006. Liberamos a unção sobre o Brasil. Antes destes, todavia, outros já haviam passado a usar o título de apóstolo em nosso país, de acordo com o pesquisador César Aquino. Por exemplo, aqui eu coloquei apenas 2, os mais antigos, de 89. Nelson José Horarato e Marcos Antônio Belli, que passaram a usar esse título em 89. Veja que essa prática é extremamente recente. Não tem nem 3 décadas. Assim como o pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, que nasceu na Rua Azusa, em Los Angeles, também tem pouco mais de 100 anos. Movimentos extremamente recentes. A questão é por que, em toda a história da igreja, homens melhores, mais piedosos e que morreram para poder testificar a respeito de Cristo, não usurparam esse título, não tomaram esse título para si. Será que todos eles estavam errados? Ou será que este movimento, que se iniciou há pouco mais de 30 anos, é que é falso, é que está errado? Certamente, este movimento. O motivo é porque hoje há centenas e centenas de apóstolos. E quais as características dos dos apóstolos modernos? Nicodemos vai dizer: falta de conhecimento bíblico, a interpretação abusiva da Escritura, a omissão das passagens e temas mais importantes sobre a liderança da igreja, como, por exemplo, sumiu a mensagem do Evangelho. A chamada ao arrependimento sumiu dos púlpitos. Não existe esse tipo de mensagem em igrejas onde apóstolos lideram, que são chamados as neopentecostais. As práticas bizarras defendidas e as reivindicações absurdas de alguns deles, beirando a megalomania. Essas são as características dos apóstolos modernos. Nada semelhante a dos apóstolos bíblicos, que inclusive receberam instrução: quem quer ser o maior, que sirva a todos. Quais desses apóstolos estão dispostos a cingir os lombos e servir a comunidade local? Nenhum deles eles querem ser servido. Eles querem arrancar o couro do povo. Eles querem extrair o máximo que puderem. Nenhum deles está disposto a fazer o que os apóstolos fizeram, inclusive entregando a sua vida por amor ao Evangelho. Não, esse tipo de coisa está fora do seu alcance. Então veja que ser apóstolo para eles é apenas um mero prestígio do uso do título. Nada mais que isso. Algumas outras práticas absurdas são as revelações, que nós chamamos de revelamentos, e as falsas profecias, que nós chamamos de profetadas. Quero citar apenas 2 aqui, de uma das mais conhecidas apóstolas, Valnice Milhomes. E ela disse que Jesus voltaria no ano de 2007, num dia de sábado, porque ela crê na guarda do sábado como os judeus. E sabe o que aconteceu?
Errou. Jesus não voltou. Aí sempre tem uma desculpa por trás. Não, mas o que eu quis dizer não era bem isso. Ok. 2014, ano de eleições. Haviam ali 2 candidatos que eram os mais badalados para ganhar. Dilma Rousseff e Aécio Neves. Fora aquele outro candidato, que eu esqueci o nome. Eduardo Campos, que morreu de uma forma miraculosa. Um acidente de avião muito estranho, muito esquisito. Mas então, após a morte de Eduardo Campos, abriu-se então brecha para que Marina pudesse ser assunta às primeiras posições e agora sim, talvez uma chance dessa mulher liderar a nação, já que por muito tempo ela estava tentando. E não faltou pastores como por exemplo Ed Renekiewicz, que inclusive subiram em palanques para poder profetizar o ano do avivamento, pastores progressistas, pastores amantes do esquerdismo, para dizer, é agora, Marina Silva. E Valenice Milhomes não ficou de fora. Ela disse o seguinte, o pai falou-me que é possível Marina ser eleita nas eleições de 2014. Sabe o que aconteceu? Ela errou. Sabe quem ganhou? A jumenta de Balaão, a Dilma. Ela ganhou as eleições. E mais uma vez, ela erra a sua profecia. Irmãos, você sabe o que acontecia, segundo as Escrituras, com um profeta que errava a sua profecia? Ele era morto. Então é por esse motivo que não se levantavam muitos profetas na comunidade de Israel. Porque se errasse, a penalidade seria severa. Porque estavam falando em nome de Deus, mas não da parte de Deus. Mas hoje, que não há nenhum tipo de pena, não faltam apóstolos e profetas dando aí as suas profetadas, fazendo seus revelamentos. O problema é que esses homens e mulheres, eles são agentes da mentira, filhos do próprio diabo, que conduzem pessoas ao inferno. Eu não quero aqui explorar um pouco mais sobre a apóstola, porque se nem pastorado feminino é bíblico, quanto mais ministério apostólico de mulher. Não tem base nenhuma. Algumas outras características dos apóstolos distorcem a Escritura para poder estabelecer as suas doutrinas. Nós temos aí a mais famosa entre elas, a teologia da libertação e também da prosperidade. De onde eles tiraram essa ideia? Ora, da distorção do que está escrito aqui na Escritura. Eles também possuem muitas práticas e doutrinas estranhas. Por exemplo, você chega em uma igreja neopentecostal, onde há apóstolos, você vai ver ali celebrações de festas judaicas, coisas que eram cerimoniais, que se cumpriram em Cristo, uso de shofar, kippar, e votos e atos proféticos para a conversão do Brasil, como por exemplo, raspar a cabeça. Eu já raspei 3 vezes, irmãos. Né? Tem isso aí em muitas igrejas. Andar descalço, se vestir de saco, de pano de saco, passar cinza no corpo, e por aí vai. São práticas bizarras e nada bíblicas. Nada bíblicas. Por isso é que nós dizemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Nós reconhecemos como apóstolo apenas os 12 e Paulo. Nenhum outro. Todos os outros são falsos. São falsos. Todos que evocam esse título para si estão em pecado. São filhos de Satanás. Paulo, veja que ele foi chamado por Deus e separado para ser apóstolo. Para qual missão? Para ser um mensageiro do Evangelho. Mas hoje esses pseudo-apóstolos, qual é a mensagem que eles levam? Nenhuma. Eles só se importam em ganhar dinheiro e viver uma vida mansa aqui. É aqui que eles querem viver uma vida tranquila. Não falam sobre arrependimento. Não falam sobre doutrinas básicas das Escrituras. São falsos. Paulo, junto com os 12, foram chamados para ser testemunhas oculares e levar a mensagem do Evangelho. A grande questão é, o que é o Evangelho? No meu Instagram, constantemente, eu abro caixinhas de perguntas. E eu já vi todo tipo de pergunta. Muitas bem interessantes. Geralmente as pessoas perguntam coisas sobre pastora, sobre profetas, sobre o dom de línguas, família, filhos, escatologia, sobre a volta de Jesus Cristo. Mas sabe uma pergunta que eu nunca vi na minha caixinha? Essa daqui.
o que é o Evangelho. Sabe por quê? A compreensão de muitos de Evangelho é esta daqui. É o dia que eles fizeram uma oração se arrependendo dos seus pecados e passaram a frequentar uma igreja. Para eles, ali termina o Evangelho. Mas não. Não é isso. O Evangelho para eles é tido como papo para novo convertido. Eu não preciso. Sabe o que é interessante? A tônica do ministério e da mensagem dos demais apóstolos e do apóstolo Paulo foi justamente o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho é a base para se entender todos os outros assuntos que contém aqui na Escritura. Imagine o seguinte comigo. Alguém quer construir uma casa. E ela diz ao engenheiro, eu quero construir uma casa. E o engenheiro começa falando, então, primeiro você precisa cavar, estabelecer um alicerce. Não, para por aí. Não, eu já ouvi muito falar sobre o alicerce. Eu quero saber como construir uma casa, começando do teto. E o engenheiro vai olhar, e como assim? Uma casa se começa pela base. É a parte mais importante. Não, mas eu já ouvi muito sobre isso. Eu quero saber como se faz do teto, a janela, de cima para baixo. O engenheiro olharia e ficaria sem entender. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Mas muitos querem fazer isso com a Bíblia. Irmãos, vamos aprender sobre o Evangelho. Não. Eu quero aprender sobre este assunto. Sobre escatologia. Mas o Evangelho é a base. Alguém que não aprendeu sobre isso vai edificar a sua vida totalmente torta, com conceitos errados. E não é à toa que nós temos famílias, casamentos destruídos. Não é à toa que por não valorizar o Evangelho, nós temos filhos perdidos e igrejas desviadas. Porque não entenderam a mensagem que Paulo carregou por toda a sua vida. O Evangelho não é uma mensagem apenas que você ouve no dia de domingo, se arrepende seus pecados e volta para a sua casa. O Evangelho é um estilo de vida. Então, primeiramente, no nosso segundo princípio, eu gostaria de falar rapidamente o que não é o Evangelho. É o nosso segundo princípio. Evangelho significa boas novas, ok? Mas boas novas, boas notícias, de quê? O que é boas novas no meio cristão hoje? Boa notícia é ter dinheiro para eles. Boa notícia é sinônimo de bênção. E nada contra essas coisas. Mas essa não é a mensagem central da Escritura. A Bíblia fala sobre promessas, sim, há centenas e milhares, por que não dizer, de promessas para o povo de Deus. Mas essa não é a mensagem central das Escrituras. Então não, boa nova não é a mensagem de bênção ou de prosperidade financeira. Mas também, o Evangelho não é uma capacitação da salvação. Não é Deus te concedendo a oportunidade para que você possa se salvar. Olha, eu já fiz a minha parte, morri na cruz, agora é a sua vez. É mais ou menos como se fosse aquele esporte, né, uma corrida de revezamento, onde você corre até certo ponto, entrega o bastão e a partir dali o outro continua a corrida. Muitos acham que é isso. Deus, ele morre para me salvar, ele então entrega o bastão na minha mão e fala, agora faz a sua parte. Mas não, isso não é o Evangelho. Irmãos, é errado também pensar que o Evangelho veio porque a lei falhou. Isso é entender errado a lei e o Evangelho. A lei não veio para salvar. A lei, de certa forma, não é o Evangelho. A lei veio para mostrar que o homem não cumpre os requisitos para a salvação. Conforme diz Romanos 3:20, pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei é como se fosse um diagnóstico para mostrar a sua podridão, para mostrar que o seu coração é maligno, para mostrar que você não consegue satisfazer a justiça de Deus, que o seu padrão é baixo demais. Olha o que diz Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei cumpriu seu objetivo. A lei fez um raio-x do ser humano e diagnosticou doente, cheio de pecado, incapaz de se salvar. É mais ou menos o seguinte.
Meu sobrinho veio para minha casa, e aqui é meio frio, né? Ele acabou ficando um pouco doente, bronquite e tudo mais. Aí levou no hospital, o médico fez lá uns exames, fez raio-x e viu, então as manchinhas aqui. Né? Então, através daquelas manchinhas, ele pôde descobrir que existe algo errado. E por conta disso, aplicar o remédio, aplicar o tratamento. É isso que a lei faz. Esse é raio-x. Para então vir o evangelho e trazer o remédio. Mas não é possível fazer uso do remédio sem compreender a sua situação de degradação total, de depravação total. O evangelho também não é apenas um anúncio de que Deus vai perdoar os seus pecados. Sabe por quê? Porque isso também existia na antiga aliança. Havia o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Era um dia separado para o povo perdoar, para o povo pedir perdão a Deus, para o povo chorar diante de Deus. Ou seja, o dia do perdão havia ali. Inclusive, eles matavam animais para que aquele sangue pudesse cobrir o seu pecado. Mas isso também não é uma boa nova. Isso já existia. O evangelho também não é um apelo para que homens se arrependam de seus pecados e vivam agora uma vida digna, com boa moralidade e ética. Sabe por quê? Os ímpios também agem assim. Há ímpio que consegue ser um bom cidadão. Ele não mata, ele não fuma, ele não trai. É um bom pai, é um bom marido, é um bom vizinho, é um bom funcionário. Inclusive, com um exemplo às vezes melhor no quesito de moralidade do que muitos crentes. Você convida a pessoa, vamos para a igreja. Para quê? Olha a sua situação, você é pior que eu. Eu vivo de maneira mais santa que você está todo errado e vem me chamar para ir para a igreja. Eu acho que é você que deveria sair da sua igreja. Está fazendo mal. O ímpio, ele consegue agir de maneira exemplar. Ele consegue, muitas vezes, preservar alguns valores. O evangelho também não é um apelo que se faz dia de domingo. Se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus Cristo. Então você vem à frente, faz uma oração e aceita. A verdade é que não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Mas, tendo esses conceitos em mente, nós podemos então entender o que é o evangelho. E é o meu terceiro princípio. O que é o evangelho? Romanos 1, 16 e 17 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o que é o evangelho? Esses dois versos respondem. Primeiro, o evangelho é o poder de Deus para salvação. O evangelho é o meio pelo qual Deus usa para salvar homens. Lembra o que vai dizer em Romanos 10? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Deus. O meio pelo qual Deus chama pecadores ao arrependimento e os justifica é através da palavra, do evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Não é uma exortação para pessoas salvarem a si mesmos. Mais ou menos o seguinte: o navio está afundando. Então você grita, salve-se quem puder. E aí um pega o bote, outro pula no mar, outro fica no navio para morrer. Não. Evangelho não é isso. Evangelho é a compreensão de que o barco está afundando e você não pode fazer nada, mas então Deus entra no barco e te salva. É mais ou menos o seguinte: você cai em um buraco, você quebra as pernas, você não tem como sair dali. É necessário que alguém entre no buraco, te coloque nos ombros e te retire dali. É isso que Jesus fez. É isso que o Evangelho proclama. A Bíblia vai continuar dizendo no verso 17 que todo que crê, judeu e grego, são salvos. Mas mais que salvos, são justificados por Deus. E isso assim é novo. O homem no Antigo Testamento, podemos dizer que ele era justificado momentaneamente. Quando ele matava, quando ele imolava um animal,
aquele sangue cobria o seu pecado e tornava aquele homem momentaneamente justo diante de Deus. Supria a justiça de Deus momentaneamente. Mas o que a Bíblia vai anunciar é que Jesus é o Cordeiro perfeito, que não apenas encobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. O seu poder, o seu sangue, o seu sacrifício foi suficiente para salvar e para justificar o homem diante de Deus. Isso que é novo. O homem sendo tornado justo diante de Deus permanentemente, sem necessidade de qualquer outro. E por que isso era necessário? A Bíblia já diz lá em Gênesis: se você tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Paulo confirma isso em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos aqueles cordeiros que eram imolados, eles simbolizavam um outro cordeiro. Portanto, o Evangelho é Deus justificando os injustos pelo sangue do único que foi justo, Jesus. Somente através dele. O Evangelho, irmãos, não é dizer que o homem tem que fazer alguma coisa para se salvar, você não consegue, é impossível. É uma proclamação do que Deus fez para te salvar. E o que você precisa agora fazer? Apenas crer. Apenas colocar a sua fé em Jesus Cristo. O próprio Senhor disse isso em João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É Cristo nos inserindo nele, para que nos tornemos justiça de Deus. De forma que quando Deus olha para nós, Ele não vê a mim e a você, pecadores, miseráveis, mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele vê o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. É interessante que, do capítulo número 1 ao capítulo número 3 de Romanos, nós podemos fazer o seguinte resumo. No capítulo número 1, Paulo vai dizer que os gentios necessitam da salvação. No capítulo número 2, ele vai mostrar que os judeus também necessitam da salvação. Sim, porque os judeus, como descendentes de Abraão, eles não achavam que precisavam ser salvos. Mas inclusive o próprio Abraão foi justificado como? Pela fé. A Bíblia vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Muitos sem dúvida como é que os antigos eram salvos, se Jesus ainda não tinha vindo. Eles eram salvos e justificados da mesma maneira que você, pela fé. Eles criam no Messias, no Jesus que viria. A diferença é que nós cremos no Jesus que já veio. Mas era por fé. Mas os judeus diziam: nós temos por pai Abraão, não necessitamos. Mas Paulo vai dizer: vocês também precisam. Em Romanos 3, mais especificamente no verso 23, vai dizer o seguinte: pois todos, ou seja, todos necessitam se arrepender e crer em Jesus Cristo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões estão destituídos da glória de Deus. Não há um ser humano, por mais exemplar que ele possa ser, que não necessite crer em Jesus para ser salvo, para ser justificado diante de Deus. O anúncio do nascimento de Jesus para Maria trouxe a seguinte exclamação da mesma. Você pode acompanhar isso em Lucas 2,10, vou ler aqui rapidamente. Só um trecho. Ela vai dizer que foi uma boa nova de grande alegria. Mais para frente em Lucas 2,20 vai dizer o seguinte: glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto. Gabriel chega a Maria e diz: conceberás o Messias. Conceberás aquele que trará luz a um povo que jaz em trevas. Aquele que é de ser o libertador e o resgatador do meu povo. E isso enche o seu coração de alegria. Irmãos, o Evangelho é o único remédio que pode salvar um homem doente. Imagine alguém que vai ao médico, faz os exames e leva ao médico. O médico olha o diagnóstico e fala: nada bem. O que eu tenho, doutor? Câncer.
Tem algo que eu posso fazer? Não. Não tem nada que você possa fazer. Mas nós podemos fazer algo por você. Nós podemos te dar o remédio e o tratamento correto. E se você fizer, certamente viverás. Esse é o Evangelho. Você não pode fazer nada para se justificar diante de Deus. O seu câncer se chama pecado. Ele está te consumindo. As suas boas obras para Deus são como trapos de imundícia, segundo diz o apóstolo Paulo. Não são suficientes. Mas Jesus é então esse remédio, que é capaz de nos purificar de toda imundícia. Este é o caminho para a alegria, irmãos. É uma percepção da gravidade da doença que está em nós. E a percepção da grandiosidade do remédio. Sabe o que eu acho interessante? O homem. O homem, ele vive em busca do quê? Muitos deles. Da felicidade. Tem até um filme, né, com esse nome. Em busca da felicidade. O homem nasce. E quando criança ele pensa, quando eu for adulto, talvez eu terei mais liberdade, um trabalho. E eu encontrarei a felicidade que tanto busco. Aí se torna um adulto, começa a trabalhar e diz, eu era feliz e não sabia. Começa a vir as responsabilidades, as pressões da vida. Ele fala, olha, hoje eu estou triste, angustiado, depressivo. Eu acho que é porque eu ainda não tenho o dinheiro que deveria ter e os bens que gostaria de ter. Então eu vou trabalhar duro para isso. Então a pessoa, anos e anos, se dedicando, poupando, trabalhando duro, alcança um patrimônio financeiro, compra imóveis, carros, mas o vazio ainda está ali. Por quê? Mesmo depois de ter conquistado tudo isso, ainda me sinto infeliz, ainda me sinto vazio. Eu acho que eu estou trabalhando demais. Se eu tirar um tempo para viajar, conhecer o mundo, ter novas experiências, provar comida boa, talvez isso supra o vazio que há dentro de mim. Então a pessoa sai, vai para Paris, vai para a Disney, vai para o Japão, prova de comidas milenares, mas ao fim ela ainda percebe, ainda me sinto vazio. Talvez isso seja a falta de um cônjuge. Talvez me falte agora construir uma família. E a pessoa então casa. Está ali com a sua esposa. Mas aí não consegue sentir felicidade. Alegria plena. Ela diz, me faltam os filhos. Eu tenho certeza que no momento que eu tiver filhos, aí sim eu vou ser feliz. E aí os filhos nascem. E deu bastante trabalho. Eles dizem, por quê? Eu não consigo suprir o vazio que está dentro de mim. O porquê o meu coração ainda parece tão oco? Sabe por quê? Porque a felicidade não é uma coisa, não é um bem. A felicidade é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. Aleluia! Enquanto nós não tivermos, tudo o que fizermos, tudo o que alcançarmos e conquistarmos será vão. Serão incapazes de nos preencher e mais, de nos salvar diante de Deus. Pastor, mas eu sou bom. Comparado com quem? Com o seu vizinho? Com aquele seu colega rabugento? Com um ditador, Hitler, Mussolini? Com um traficante de drogas, Fernandinho Beiramar? Comparado com quem você é bom? Eu acho muito interessante, algo que eu tenho notado já há algum tempo. As crianças aqui da igreja parece que a meta delas é me passar. Então elas chegam em mim e dizem, pastor, eu estou quase do seu tamanho. Eu digo, muito bem, continue crescendo. Aí passa mais um tempo, pastor, passei o senhor. Eu falo, muito bom.
Isso é meu fardo mesmo, né? Mas sabe uma coisa? Eu nunca vi nenhuma criança chegar pro Rafael, que tem quase 2 metros de altura, e falar, tô quase seu tamanho. Eu nunca vi alguém questionar uma criança e falar, Rafael, tô chegando. Ou com o outro irmão, Tiago. Nenhuma criança. Irmãos, é exatamente isso que nós queremos fazer. Eu sou muito bom. Mas comparado a um padrão muito pequeno. Quando nós nos comparamos a Jesus Cristo, nós podemos perceber, eu estou muito aquém do que eu deveria ser, e o que eu faço não é suficiente para me justificar diante de Deus, e se eu morrer hoje, estarei perdido. Isso é verdade? Você não pode salvar a si mesmo. A cruz foi o púlpito onde Jesus pregou isso. Creiam em mim e sejam salvos. Vocês não podem fazer nada por vocês. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 19, também no verso 21, o seguinte. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta a transgressão dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Veja o verso 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só uma forma de sermos aceitos diante de Deus, crendo nesse evangelho, crendo em Jesus Cristo, crendo que nós não podemos salvar a nós mesmos, crendo que Ele veio ao mundo para anunciar a justificação diante de Deus Pai. E agora, após ouvirmos o evangelho, isso não deve terminar aqui, porque o evangelho não é uma mensagem, mas deve ser o núcleo, o seu estilo de vida. Você deve constantemente se lembrar que é por Cristo, é pelo que Ele fez, e é por causa do que Ele fez que nós queremos servi-lo, amá-lo, queremos obedecê-lo, queremos satisfazê-lo, pois todos nós estávamos perdidos, destinados ao inferno, mas por algum motivo, Ele olhou para nós com graça, misericórdia, pagou a nossa dívida e nos tornou justos diante de Deus. Irmãos, é a fé na justiça de Deus que me leva a levantar todos os dias e apesar de mim, apesar dos meus muitos pecados, saber que diante de Deus eu sou justo. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus foi bom o suficiente. Quantos creem nisso?